Uma outra iniciativa é Brasil e Alemanha, desde 63, né? Via o DAD, né? Aqui tem eu faço referência a um livro publicado por um colega nosso, já foi presidente também do CBCE, o professor Eleonor Kunz, Intercâmbios Científicos Internacionais em Educação Física e Esportes. É uma coletânea bastante desenvolvida, que busca relatar não só as experiências, mas mostrar, eles fizeram uma avaliação do que esses encontros entre Brasil e Alemanha suscitaram, o que eles provocaram e o que eles já conseguiram produzir. Basicamente, a questão principal que está contida nesse trabalho, por exemplo, é a questão da formação profissional em educação física. Quer dizer, as realidades da Alemanha e do Brasil têm colaborado para a gente rever essa questão da formação na área específica. E uma outra iniciativa, que também já existe há mais de 10 anos, entre Brasil e Argentina, via o professor Walter Brast, hoje na Universidade Federal do Espírito Santo, e o professor Ricardo Crisório, de La Plata, na Argentina. E esse livro traduz também um pouco do que tem sido essa parceria, Educação Física no Brasil e na Argentina, Identidade, Desafios e Perspectivas. Essas ações também visaram otimizar o recurso da Rede Clara, como estratégia no âmbito tecnológico para diminuir distâncias e carência de recursos na pesquisa, formação e intervenção entre os países latino-americanos e caribenhos. Para quem não conhece a Rede Clara, eu vou abrir aqui a primeira página dela. É uma rede de cooperação latino-americana de redes avançadas. É uma tentativa da América Latina de promover, digamos, uma integração maior entre os latino-americanos. Né? Basicamente, aqui eu vou ser bastante rápida, só para ilustrar, a iniciativa Clara tem duas vertentes, né? A formação de uma infraestrutura que una as redes avançadas latino-americanas e a criação de uma organização não governamental que represente os interesses desse grupo. E aqui um pouco da dinâmica, digamos assim, comunicacional que está propondo a Rede Clara. Eu trouxe essa ideia da Rede Clara, né? Eu acho ela importante para dizer que o colégio está trabalhando aí, buscando uma sintonia com outras formas de se organizar, né? No sentido de atender esse objetivo maior, que é fortalecer a interlocução da comunidade acadêmica no Brasil e no exterior, no sentido de viabilizar ações articuladas e sintonizadas com os interesses e necessidades da comunidade, e, ao mesmo tempo, estimular a integração dos pesquisadores e estudantes brasileiros no cenário internacional. Bom, para além dos temas específicos da educação física e das ciências do esporte, há questões mais amplas que precisam de olhares mais cuidadosos e que transpõem as fronteiras dos diferentes países. E aqui eu selecionei alguns temas que consideramos hoje relevantes para a discussão da comunidade científica e que estão para além daquilo que são os nossos temas da área específica do esporte, educação física e lazer. Uma das questões já foi tratada aqui anteriormente pelos colegas, a questão da política internacional, que nos instiga a uma reflexão conjunta para interpretá-la, a fim de resistirmos às pressões desagregadoras. Quer dizer, tem vários temas aí polêmicos de nível internacional que têm suscitado reuniões, encontros, discussões entre os diferentes pesquisadores, né? Uma outra questão, os usos e abusos das modernas técnicas de intervenção sobre o corpo do ser humano e o impacto das tecnologias nas relações e na política internacional. Os comitês de ética na ciência podem ser exemplos. O espanto, a curiosidade, a indignação e, algumas vezes, a admiração com que as sociedades observam os fenômenos reclamam por explicações, definição de normas e valores. Quer dizer, aqui a gente poderia citar vários exemplos, mas, por exemplo, a questão do genoma, as questões dos anabolizantes, a questão das próteses, das novas tecnologias que intervêm sobre o corpo humano, são temas que movem não só pesquisadores da educação física e ciências do esporte, mas que mobilizam a neurofisiologia, a física, a biomecânica, a sociologia, as ciências humanas como um todo.
Uma outra questão: os parlamentos solicitam das sociedades científicas informação, conhecimento e orientação em suas ações legislativas. É importante destacar os recentes encontros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência com o ministro da Educação e o ministro da Ciência e Tecnologia em São Paulo. Quer dizer, essa também não é uma iniciativa muito frequente, mas a SBPC tem investido no sentido de construir um diálogo mais próximo entre as sociedades científicas e os ministérios, né? E é de destacar, final de 2005 e começo de 2006, esses dois encontros que foram extremamente importantes para nós, não só da educação física e ciências do esporte, porque nesse momento foi possível a gente levar cartas propositivas, sugestões no que se refere às políticas científicas e tecnológicas, as formas de construir agências de fomento para viabilizar a produção científica da nossa área, a questão e a problemática das revistas brasileiras, dos periódicos brasileiros, da nossa dificuldade em manter os periódicos de um modo regular, de cuidar da qualidade da produção desses periódicos. Uma outra questão, eu já comentei no GTT, mas é a questão da formação profissional, no sentido de avaliar os modelos institucionais de universidade, com vistas a orientá-los para os ideais de civilidade e solidariedade que buscamos por meio da cooperação na ciência e na defesa dos direitos humanos. Essa questão da formação, ela é premente para nós hoje no Brasil. Como falado anteriormente, a educação física, as ciências do esporte estão dentro da grande área da saúde. E a gente sabe que existe um movimento muito grande dentro do setor saúde, o movimento sanitário brasileiro, especialmente voltado para as questões de saúde pública, saúde coletiva, tem exigido de nós, da educação física e das outras 14 sub-áreas da grande área da saúde, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem, as próprias medicinas, os veterinários, os odontologistas, no sentido da gente se agregar, se integrar, para pensar numa formação mais voltada para os interesses e necessidades da população brasileira. Uma outra questão, a necessidade de constituirmos e organizarmos agências de fomento, que se voltem para a cooperação científica entre os países. O professor Emir, ele falou sobre isso anteriormente, né? A questão da dificuldade de a gente pensar uma política sem ter uma agência, um órgão, indicadores que, de fato, viabilizem a política. E, para finalizar, os desafios não são poucos, nós sabemos, mas temos a convicção que, com a nossa história, experiência e conhecimento acumulados, já há condições de pensar e agir de forma mais efetiva, comprometida e responsável, a favor dos interesses, necessidades e prioridades definidas pela comunidade científica da educação física, ciências e esporte do nosso tempo. Obrigada. Queria agradecer à professora Yara e os demais participantes da mesa pela brilhante exposição que realizaram. E queria passar imediatamente, né, as perguntas, as questões que, porventura, hajam da plenária.